inicial eles estavam presentes, havia o interesse que houvesse essa participação. Depois, não houve mais, né? E aí? Concluiu o Valquíria. Olha, eu não posso responder pelos funcionários da Secretaria de Planejamento, e eu acho muito elegante da parte deles não virem na reunião, apesar de não terem sido convocados. Seria muito solidário da parte deles com a colega aqui, porque eu tenho que acabar ouvindo essas questões, inclusive sobre a conduta pessoal do secretário, né? Que eu, particularmente, não respondo por isso. Mas você não precisa Agora, responder. o que eu acho interessante nisso tudo eu sou do movimento popular há algum tempo já, participo de movimentos de moradia, e eu conheço bem o movimento popular, conheço bem a cidade, conheço as pessoas que se mobilizam em relação a isso, e acompanho um monte de conselho. E os conselhos, eles são lugares de defesa de interesse e são grupos de pressão. E a gente tem que saber lidar com eles, e o conflito disso sempre vai surgir, portanto. Sempre vai surgir. Por quê? Senão não teria sentido ter isso, não é? Então, pensamos diferente. E quando pensamos diferente, também estamos em posição diferente. Em posição totalmente diferente. Mas isso Por não quê? precisa ser para o lado pessoal. Claro que não, claro que não. Mas eu não distrato ninguém, espero não ser destratada também. E o que acontece? As pessoas às vezes não querem falar as coisas, mas eu acho que tem coisas que precisam ser ditas. E eu, francamente, vocês apontam um abaixo-assinado como uma ferramenta que talvez fosse capaz de mudar algum direito. Mas vocês, ao fazerem isso, e também não entendendo qual que é o poder que tem um abaixo-assinado ou não, induz uma parcela da população a pensar que aquilo é algo relevante ou que pode mudar alguma coisa. E isso pode ser uma inconsequência também, encarada. Eu vejo isso como uma inconsequência, porque tá falando com um monte de gente, olha, assina aqui que você vai conseguir. Não vai conseguir, talvez não consiga. Porque quando a pessoa lá diz, a gente quer congelar o perímetro, não quer que as pessoas construam, não quer isso, não quer aquilo, você está falando de uma propriedade, de uma pessoa que tem relevância diferente quando tem 3 lá falando que não quer que construa, mas o proprietário está lá querendo construir. Ele é o dono da matrícula dele, ele é o dono do direito dele. E não são 3 pessoas assinando um papel que vai dizer que ele não tem direito de fazer isso. E quando as pessoas se lançam a essa aventura de dizer, olha, vamos mobilizar que a gente vai conseguir, sabendo que isso, sabe, não vai acontecer. Então eu vejo isso também como uma inconsequência do movimento. Agora, o único movimento que existe é o da minha Campinas? É o do pessoal de Barão? Não, não é. A gente está aqui na prefeitura e a gente vê vários segmentos se reunindo. E nós nos reunimos com muita gente. Nós nos reunimos com muita gente o tempo todo. Então, quando a gente fala de participação popular, a gente está falando do mundo inteiro que não está aqui dentro. E isso acontece, Furtado. Então, em determinado momento a gente está falando com você, mas em outro momento a gente vai estar falando também do mesmo assunto com outras pessoas que pensam diferente. Essa resposta aqui do rapaz que falou que quais são os vícios, né? Então, aponte os vícios. Quando vocês dizem, olha, o processo começou a viciar. A prefeitura, né? Não, Alguém da prefeitura? o Santoro respondeu falando dos vícios. Tem vício, Então, eu imagino quais são os vícios. Eu imagino quais são. Mas eu não posso responder por ele por um despacho assinado por um secretário. Eu imagino que seja. Né? Agora, quando você diz que o processo começou viciado, todas as reuniões foram abertas no PCA. Quem quisesse acessar, podia vir. Venham. E vieram. E várias pessoas vieram, e muitas pessoas vieram, e muitas pessoas contribuíram. E muitas pessoas vieram. E nós não fechamos a palavra para ninguém, nós não fechamos a porta para ninguém. Quando fala, olha, o poder público não está ouvindo, está ouvindo sim. Talvez não concorde, mas está ouvindo. Então, e concordar, se respondesse agora, tecnicamente, eu concordo. Agora sim, eu francamente
Não entendo por que que a pessoa, sabendo que tem uma reunião da comissão, eu não entendo por que ela não está aqui. Agora, é uma questão da própria comissão, da gente cobrar a presença das pessoas, ou então de que ela fosse inserida. Agora, eu acho que nessa condução de ter acesso aos dados da prefeitura, eu acho importante o que é público ser público e o que é sigiloso continuar sendo sigiloso, né? Eu não gostaria que os dados, meus dados pessoais, o meu dado de onde eu moro, quanto eu pago de IPTU, a minha taxa de lixo, são coisas que, né, diz respeito a mim. Agora, mas isso, se você fizer na internet, você acha tudo. Pois é, agora... Põe CPF da Valquíria, põe lá. Vai aparecer. CPF da Tereza, pode pôr, vai aparecer. Vai aparecer, então. Você tem o meu número de CPF? Você Não, tem. mas se você puser o seu nome, eu pego. Vou trazer para você. Então, tudo bem. Só que eu não vou colocar isso numa folha de papel achando mas que isso é já era meu. porque Só se é você minha. tiver na Deep Web. Aí ninguém vai achar. Agora, na normal, não tem como. Eu estou falando, gente, de cidadão e eu estou falando de dados de propriedade. Porque até em dívida as pessoas têm direito, até dívida as pessoas têm direito a ter, né? Então, eu acho assim, a comissão, ela não cerceou a participação popular. Nós escutamos todo mundo que tinha que escutar, as pessoas vieram, participaram, falaram. Pode pensar diferente? Pode pensar diferente, sim. A representatividade é importante? É importante. Agora, a quantidade de gente que nos coloca dentro dos conselhos é menor do que a quantidade de gente que coloca o prefeito na condição que ele está. Então, a gente também tem que entender nesse universo quem que a gente representa, qual é o peso da nossa representatividade. Temos direito à fala, temos direito ao respeito e temos direito a ser tratado com dignidade. Isso é assim, como diz o artigo 27. E isso é dos dois lados. É dos dois lados. Que o Santoro fique irritado, ele fica irritado. É visível. Mas não é também... não foi à toa. Ele não pode ficar. Agora, aí, pois é, agora você vê o Santoro tendo essa atitude, mas em determinado momento você vê alguém da sociedade civil tendo essa atitude com alguém da sociedade civil, que é o caso dele, né? Mas essas situações, Furtado, elas acontecem recorrentemente dentro dos conselhos. Alguns conselhos deixam de existir porque as pessoas não sabem se comportar dentro de uma discussão. Eu posso dizer, pragmaticamente, isso aconteceu dentro do conselho da pessoa com deficiência e dentro do conselho de transporte. Porque as pessoas chegam lá, não conseguem se respeitar, ficam se degladiando e não chegam ao fim de uma discussão. Aí não tem, as pessoas se desestimulam e não querem mais participar. Não é o caso do Concidades, eu acho que o Concidades foi até feliz na condução que teve, porque realizou as reuniões. Agora, gente, sábado que estava aí, que terminou a 1h essa reunião, o Pleno decidiu terminar. O Pleno estava lá e decidiu. Não era reunião do Concidades, era reunião... Não, o Pleno de quem estava lá. E aí é isso. Agora, o que eu acho que isso é uma inconsequência, é uma inconsequência. Agora, assumir as responsabilidades disso, né, ou então a intenção disso, são outros 500. E eu, Cláudia, eu acho que quando você está à frente de uma entidade, o que você não pode fazer é ludibriar as pessoas, é indicar um caminho errado. Porque as coisas têm um caminho correto. Você está falando da prefeitura? Eu estou falando de um caminho correto, eu estou falando... Furtado, da gente se olhar como igual, e eu não te falar assim, ó, assina esse papel que vai fazer diferença a sua assinatura, porque não vai fazer. Ninguém é ignorante, porque não vai fazer, achando que vai acontecer. Então por que essa pressão? Porque as pessoas estão se manifestando. É uma maneira. Marcelo está escrito. Feito. Vamos lá, gente. Eu acho que assim, posso falar agora? Bem, primeiro ponto, eu de forma alguma concordo com você nessa questão de ser uma inconsequência. Esse foi o processo, a prefeitura publicou sua versão de plano diretor, as pessoas sentaram, estudaram, analisaram, viram o impacto para aquela região,
divulgaram para as pessoas, fizemos mapas, mostramos para as pessoas como que ia estar aquilo lá, e na reunião do dia 18 de maio foi apresentado um manifesto da população e a população foi aderindo gradativamente a esse manifesto. Todo mundo sabe, uma coisa é um abaixo-assinado e outra coisa é um plebiscito. Podemos ir para o plebiscito? Podemos ir para o plebiscito. Se for necessário, pode ser feito. É previsto. É previsto. Então, agora, de forma alguma, as pessoas estão assinando lá achando que aquilo era quem votar mais ganha. Não, não é isso. O que a gente está pedindo é uma resposta honesta da prefeitura, pelo menos mostrando que ela leu aquilo que a gente mandou para ela. No mínimo. E responder tecnicamente. Claro, e ela não está respondendo. Foi o que eu falei, ela está solenemente ignorando aquilo que ela não quer saber. Ou seja, ela tem um plano pronto e o trabalho da prefeitura nesse momento é fazer aquele plano dela vingar. Então, isso aqui não é. Então, isso aqui eu desqualifico. Isso aqui, esse cara está alinhado com o que eu quero, então esse aqui eu apoio. Inclusive com sinais de positivo, isso está filmado, a gente pode mostrar toda a postura do secretário, e aí eu reforço o que o Furtado falou. O secretário não tinha a imparcialidade necessária para conduzir essas reuniões. Por quê? Porque ele estava ali defendendo esse plano, estava lá. Quem saiu do gabinete está lá, plano do gabinete, esse plano. Então não havia tudo que a gente falou. De todo o processo, desde que apareceu a primeira versão do plano, só apareceu gente apoiando a versão do plano quando já estava na versão 3. Depois que terminou o prazo de consulta, e lá se mostrou que grande parte da população que contribuiu não queria em nenhuma reunião. Você pode pegar, pode olhar todos os vídeos. Todas as reuniões antes da versão 3, não tem ninguém falando a favor da expansão da área urbana, por exemplo. Pode olhar. Não, secretário. Estou falando, a versão 1, 2 e 3 é tudo do Santoro. Então, esse negócio de secretário, sabe, a cidade é uma só. Deixa eu completar. A prefeitura é uma só. É uma só também. Então, aí você é pro lado A e você é pro lado B. Eu acho o seguinte, eu não quero provar... É melhor para a cidade, não é melhor para o Eu não quero provar que eu sou maioria. Nenhum abaixo-assinado, você quer mostrar, olha, tem um grupo grande de pessoas a favor disso e contra isso. Responda-lhe. Isso. A falar, tem gente que quer também. Então, Claro que tem gente que quer. Somos legitimados pela maioria da cidade a fazer isso. É claro que tem gente que quer. É isso. Mas aonde que está isso? maioria? Aonde que... Não, eu estou falando, gente. Eu estou falando. Eu não estou perdido. Eu estou falando. Aonde que está mostrando dados contrários a isso? Aonde? No processo, tem um processo. Definiu-se um lugar único para contribuição, definiu-se, cadê um protocolo, cadê qualquer documento mostrando essa outra leitura? Não tem, não tem. Aonde? Nas próprias reuniões. Que Nas reunião? próprias reuniões. Está tudo filmado, vamos ver tudo de novo. Você vai Então, ver. você Nas vai 3 pegar últimas, as está suas- falando? Em várias Não, reuniões, não. Marcelo. Em Várias reuniões, Marcelo. Não foram só as reuniões que você foi. Ó, Teve tudo reunião bem. dos segmentos também. Você vai falar que tem, e eu falo para você que não tem, e a gente pode mostrar. Tirando Também, até a vamos segunda vez, até terminar o processo de contribuição, quando fechou a contribuição no site, não tinha uma pessoa indo lá e falando o contrário. Eu fui a primeira pessoa que falou na primeira reunião da ACI sobre o perímetro. Então, só completando, só fechando aqui, acho que essa questão do abaixo-assinado, ninguém está falando que é abaixo-assinado e ninguém está convencendo as pessoas que o abaixo-assinado dá poder para elas. Mas agora, a prefeitura fica preocupada, na minha leitura, porque informação para as pessoas é poder. E as pessoas estão tendo informação que a prefeitura não foi lá e fez. E a gente foi lá, o movimento foi lá e fez e informou as pessoas do que estava acontecendo. Leu, destrinchou aquele contentor, plotou em mapa, pegou o Google, fez mapas em grande escala, gastou dinheiro, botou faixa antes que a prefeitura botasse, para poder avisar, pessoas venham ver o que está acontecendo. E por isso as pessoas não estão sendo enganadas. Por isso não vem? Certamente não. Tá? E volto a insistir nesse ponto, quer dizer, mesmo que fosse um cidadão falando aquilo, tinha que ter uma resposta. E hoje não tem, e nós temos a última versão do plano publicada na internet, segundo a própria prefeitura. Então, eu acho que
reforço a minha visão, a minha leitura. Eu tenho participado desde o começo e a participação popular tem sido, se não ignoradas, seletivamente filtrada. Pelos dois lados. Dos dois lados, existe um lado que vai considerar a participação popular. Pelos dois lados da participação popular, porque as outras pessoas que vêm e falam ao contrário de você... Então, essas são ouvidas. Não, então, mas é que E a outra não, também é participação popular. a prefeitura não responde quem fala A, ela só responde quem fala B. A questão não é... Só para a gente encaminhar, Seletivamente filtrada. Só uma coisinha. A questão eu estou também preocupado com o horário, eu tenho 6 horas, mas deixa eu atravessar aqui, estou na frente da Tereza. Só uma coisinha. A gente estava falando da versão 2 e 3, eu estava, acho que a Carol, lembra uma vez, teve uma discussão, essa versão é a 2 ou a 3? Depois eu brinquei, então foi uma intermediária, para não dizer assim, porque não estava definido se era a 2 ou era a 3. Aí a gente mencionou claramente o seguinte, que acho que vai satisfazer acho que todos aqui. Uma coisa clara, que isso está sendo recorrente. A todas as reuniões que eu participo muito pouco, mas de todas tem sido isso. Não está claro o porquê dessas mudanças. Houve, é claro, tem versões diferentes, que dê a justificativa de que aceitou tal coisa e de que não aceitou outra. Né? A Carol falou, vou fazer isso. É isso que fala. Ela falou, vou fazer isso. Não tem. Não é? Independente se é você que está pedindo, se é ele, não tem. Esse é o problema da falta de transparência. Sim, E cai no desrespeito. E você, se você pede isso não vem, e todos os pleitos a que pessoa foram vem aqui e feitos fala que vai não foram fazer. atendidos. Então, a conclusão é que não leram. Não, eu não sei se não leram, mas eu fiz um apontamento para transformar o Cambuí em ZPEC, considerando todas as particularidades do bairro, porque tem patrimônio tombado, O tem... que é ZPEC? ZPEC são áreas especiais para desenvolvimento cultural. É um bairro que tem música, tem galeria, tem um teatro academia, tem um arrebentado. teatro, tem patrimônio histórico tombado, tem Posso pegar tudo lá. E facilitaria a vida noturna no Cambuí. Por quê? Porque um monte de gente trabalha lá, vive lá, um monte de músico vive lá, um monte de artista vive lá. Agora, você tem um monte de gente também que fala, fecha isso. Não, a gente não quer isso aqui. Só que isso ajudaria sim a facilitar a vida dessas pessoas que vivem no entorno das pessoas que querem dormir cedo no Cambuí. Enfim. Facilitaria a vida Mas dessas você pessoas. pode dormir cedo, você não pode fazer barulho para incomodar o outro. Para obter um Cada um faz barato. o que Então quer. isso, a gente tem uma vida pungente no Cambuí. Eu falei, aceito. Eu Mas fiquei você muito aceita, então, gente, mas então não- eu quero agora a resposta Mas disso. continua o seguinte, Não aceito ou não aceitar é aceito, normal. Não foi explica. aceito. Explica. Aceito ou isso não que eu aceito? quero. Por que não Põe o aceitou? razoável. Não é? Não quer dizer que a gente vai aceitar o razoável. Eu quero também a resposta disso. E vocês não servem em E relação isso a não se tem. Agora, dizer que a gente não abriu, que a Curto e gente grosso. não ouviu. Agora, Depende só da pra forma que gente você- concluir, eu Vou precisar, desculpe, eu passei na sua frente. Passei na sua frente. Eu vou precisar, desculpe. Tá. Então, deixa eu pôr da pauta, calma aí. Eu preciso saber de vocês, até o que vocês pensam em relação à comissão. Porque assim, a comissão no começo do ano, ela tinha um papel importante que era em relação ao plano diretor, que era discutir metodologia de participação, ajudar a pensar, a gente fez bastante isso no começo. A prefeitura também tinha o interesse de fazer isso, porque enfim, estava começando a discutir. Obrigação, né, de interesse. Interesse. Vamos botar a carta na mesa. Tinha obrigação de fazer isso, então a gente Chega conseguiu de mimimi. avançar em alguns pontos, conseguimos aprovar uma metodologia, não era uma das mais perfeitas, a gente fez. A gente teve todas essas dificuldades que já foram faladas aqui durante o processo, que eu acho que é uma avaliação que a comissão tem, não é total, a Valquíria discorda, óbvio, mas a maioria dos participantes, pelo menos que se pronunciam na comissão, concordam que o processo teve falhas, e tem até hoje, né, disponibilização de acesso de dados. Mas agora o que eu gostaria de saber é o que compete essa comissão, porque também a gente ficar vindo para cá e discutindo se, né, só essa questão do plano diretor, e sempre a gente fica discutindo as polêmicas e tudo mais, que eu acho que elas devem ser feitas no pleno, até do plano diretor,
Aqui também, mas eu acho que a gente tem que pensar muito mais qual que é o papel da comissão, porque eu fico imaginando que daqui para frente, o que a comissão pode fazer em relação ao processo do plano diretor? A gente ainda tem um trabalho a ser feito? Ou a gente fez uma parte que a gente faz esse processo de fiscalizar e cobrar, mas também a gente está tendo dificuldade em relação a isso? Ou a gente tem um trabalho agora que tem que ser feito de participação, que é dentro do cidade, para melhorar o processo? O que vocês imaginam que uma comissão vai se reunir aqui a cada 15 dias para discutir o quê? Por exemplo, ter chamado alguém técnico para algum assunto é algo que a comissão tem que sempre deliberar antes? As coisas também não vão sair da minha cabeça, eu não sou... Não, eu acho que essa é uma discussão do pleno, inclusive. Eu acho que a gente pode lançar isso para o pleno, mas essa discussão não é nossa. Qual é o papel que a gente pode fazer de trabalho? Porque eu também eu vejo um pouco produtivo ficar vindo aqui e discutindo coisas que eu estou discutindo todos os dias, que eu estou discutindo na cidade, que eu estou discutindo com a mobilização. Então, eu acho que a comissão, quer dizer, do meu ponto de vista, não que eu não sei se foi isso que o conselho, as pessoas entenderam, mas ela tinha um mandato de participação no plano diretor. Não, ela é permanente. Bom, eu não vejo uma comissão de participação. Eu fico imaginando assim, os outros conselhos, né, todos eles deveriam ter uma comissão de participação, se for nessa linha. O que eu entendi, nós vamos, comissão de participação no Concidade, no plano diretor, as pessoas, a comissão cuidar de que o processo do plano diretor seja participativo, né, de alguma maneira otimizado, etc, etc. Agora, a participação no conselho, além do plano diretor, é outro departamento, né? A gente não, acho que uma comissão interna não vai resolver isso. Mas é que o plano diretor vai acabar no momento, né? Então acaba-se a comissão. A metodologia de desenvolvimento do plano diretor, né? Mas ela não foi criada só para o plano diretor. Ela foi criada como uma comissão de cidade. Eu interpretei a participação Acho que do plano diretor. pode ser um acompanhamento também. Eu concordo com concordo com o que você está dizendo, e eu acho que a nossa comissão pode chamar as pessoas responsáveis para dar explicações. De uma forma ou de outra, essa comissão acho que fez muito bem. Hoje é o plano diretor, amanhã a gente acompanha o plano diretor. Então, Acompanha tudo que está conselho tiver. acontecendo. E liga mais do conselho. Ainda tem a É que parece que a outra comissão faz isso, né? Mas eu acho que tem que consultar. Mas eu preciso. a outra comissão Lançar essa discussão, acho que é papel da comissão lançar essa discussão para Saiu do Não, eu vou sabe, ver. pedir pauta na reunião, pedir tempo de discussão na reunião, para poder falar sobre isso. Eu preciso descer também, que eu tenho reunião lá na Cultura. Gente, tem conferência da Cultura, tá? Hoje? Não. Eu vou passar. Ah, eu vi no Facebook. Eu vou passar para vocês Eu vi no Facebook. esse e-mail. E tem conferência também da pessoa com deficiência. E aí, vocês, só para concluir, vocês acham que um questionário anterior aos conselheiros faz sentido? anterior, como assim, desculpa. Antes de levar essa Faz pauta? essa discussão e fala do questionário. Então, só para concluir. Porque isso pode ser até uma coisa da sua própria entidade, sabe? Para engrandecimento mesmo, de conhecimento. Só para concluir. Eu acho que a gente tem que fazer algum trabalho produtivo. Então, só para concluir o que eu acho, eu acho que a gente deveria talvez marcar mais uma reunião, que no meu entendimento seria útil, para avaliar, não, a minha já acabou, se vai acabar dia 30, hoje é dia 10, para a gente discutir, para a gente avaliar a comissão, como é que ela funcionou, o que aconteceu, fazer um relatório desse trabalho. E Avaliar a comissão dentro do processo de participação do plano diretor. do diretor e levar ao pleno. Né? Porque não vai dar para ser dia 16, né? A próxima reunião é agora. Né? A gente pode fazer isso na próxima reunião do dia 30? Tem reunião de aqui para nós? Aqui? Sim. E E leva para a próxima cidade.
Para agosto. Não sei se o Santoro Vocês vai dar conseguem vir no espaço para a sábado gente de fazer manhã? essa avaliação Oi? do pleno. Vocês conseguem vir no início da reunião no sábado? Ou não? 8h30? É, gente, sabe o que é? Eu entendo que a ó, Tereza, fiquei pensando nisso, pô, porque teve vezes da gente fazer a reunião, na parte da manhã todo mundo foi embora, depois chegou o pessoal do Cido lá de Souzas e, sabe? Então Maior, chegou a né? Parte da acontecer, tarde, e o todo Cido mundo. tinha chamado para vir depois das 3 horas. Só que a discussão já estava esgotada, não tinha mais o que falar. Então, eu acho que seria legal chegar cedo, colocar o que tem que colocar, eu acho que tem questões pertinentes a ser tratada como plano de mobilidade, que seria importante se vocês conseguissem vir, porque se vem todo mundo, aí o pleno, o Santoro faz a consulta, vamos ficar, estender a hora do Mas almoço. essa não é até de tarde, essa até 1 hora, então, que ela tinha que ser marcada até 1 hora. Se você fez um calendário, você fica parado aí, quieto, sozinho, não importa. A entendeu? gente fez isso outras vezes. Não importa, mas, você enfim, fica lá dessa na vez sala aconteceu sentado isso. sozinho, não pode ficar lá. Eu fico até. Olha, gente, saiu também da participação lá, que a gente fez a contabilização da presença das pessoas do Concidades nas reuniões do plano diretor. Então, assim, saiu lá como o Concidades conseguiu participar, porque foi um dos questionamentos do COBOR. Se os conselheiros estavam indo para as reuniões descentralizadas, né? Então, são dados que a gente conseguiu levantar e, enfim, eu acho que tem questões sobre a participação popular que seria interessante conversar, acho que até com o próprio COBOR, sabe? Para ver qual foi a avaliação deles também em relação a isso. Porque eles também fazem umas críticas assim que eu acho meio complicado, sabe? Eu acho que eles precisavam, sabe, também se colocar, sabe, nesse quesito, sabe? Então, essa conversa vai longe, Pedir porque- para que ele venha, para que ele compareça, se coloque, sabe? Porque Você falou. o próprio promotor, né? Mas ele não tem que participar disso, né? Olha, pelos comentários que ele fez, eu acho que ele tinha que participar, ele tinha que se colocar também. Sabe, é muito fácil se esconder atrás de uma mesa. Ué, ele veio, ele falou o que ele achava na primeira reunião. Acho que não é papel dele. Aliás, Olha, se ele começar a participar, daqui a pouco está o prefeito fazendo o que o Temer está fazendo. Não, Está se acho que metendo na não. minha vida, está se metendo no meu. eu acho que não, eu na acho que minha eles já têm feito isso, inconsequentemente. Então, tá vendo? Eles já têm feito isso. Então, E aí, você quer mais? Tem Você que quer se que ele colocar, tem venha? que falar. Todo tem que mundo falar. que faz algo que é contra Tem o que plano falar. está tomando uma ação Consequente. inconsequente. Não é isso, Marcelo, não é isso. Essa é a palavra do É ao momento. contrário, eu gostaria que ele falasse publicamente o que ele pensa dessa participação popular. Eu gostaria que ele falasse publicamente. E o que ele pensa da ação do governo também? Você gostaria? Quando ele pensa alguma coisa do governo, ele põe no papel e Ah, manda aqui por Não, protocolo. E a prefeitura não não, responde, não. porque aquele papel, Não. nós fomos lá semana passada e ele não sabia se tinha sido assinado ainda. Não. O último documento que ele De 30 de janeiro, isso que eu queria que ele fosse. Foi respondido? Por isso que eu queria Foi que ele falasse assinado? mais um pouco. Foi Não dá assinado? mais pra falar. Foi assinado? Não sei qual é esse papel. O último, para prorrogar o prazo. Um acordo para prorrogar Ele por voltou de negativo. férias do Cobor e falou que não tinha sido assinado o papel ainda. Ele estava ligando. Não, foi assinado, eles conversaram. Não estava na mão dele, não. Não estava na mão dele. Foi na semana O passada. último Vamos acordo, pedir Não lá. tinha sido último assinado acordo, ainda. o último acordo que eu tenho conhecimento, que está assinado com o Cobor, Era o dia 30. Não de aprovamos as outubro, datas. e que termina dia 30 Não, de aprovou? julho. De julho. Vou mandar de novo para Ou todo mundo seja, ler. Então não Por foi que que não cumprido. aprovou? Porque o Roberto pediu para ler, se não tinha lido, Não, deixa não, eu fala aprovar na assim, a próxima. prefeitura tinha que Vou entregar mandar de até novo. 30 Vocês de leem, a julho gente aprova no dia o 30. plano Tem diretor. 6 datas. Aquele dia lá. Isso aí ele fez, aí o Santoro fez. Mas escuta, manda um e-mail e fala, ó, se alguém Como tiver vai alguma ter coisa, manda por e-mail. Se ninguém mandar nada, você aprova. Depois. Claro que, mas é assim, Então, não tem um vai chegar acordo para aqui. claro. Então, fez Ele pode se várias abster, reuniões. então. Se ele não leu, ele se abstém, Tem um entendeu? acordo, o Mas não prazo deixa de ser estourou. votado essa também. O prazo estourou e nós temos Isso aqui não é oficialmente um STF, documento o cara no site tem que em Vamos saber no revisão. dia 12. Vamos saber no dia 12. Não, dia 12 é para apresentar o plano. Mas eu acho que essas questões têm que ser perguntadas lá, Marcelo.
Eles têm que conversar, eles têm que falar. Tá bom. Não, é assim, é a resposta que a gente tem.